Então, o título do artigo é muito parecido com o título do livro, mas o título ficou assim, né? Porque é por uma filosofia da pessoa. E a ideia, eu peguei esse plágio, isso é um plágio do Deleuze, por uma filosofia, por uma literatura menor, né, o livro dele, e aqui a gente colocou por uma filosofia da pessoa nesse sentido de... porque me parece que não é uma filosofia. Agora eu chego a essa conclusão que não é uma filosofia da pessoa sistematizada, bem fundamentada naquilo que seria uma história da filosofia. Não, não, não é isso. Não é isso que o Riquet trabalha. Pelo menos no recorte que nós fizemos com alguns textos. Né? Texto de História e Verdade, um texto do Si Mesmo como Outro, um texto lá de Leituras 2, que fala da região dos filósofos. Enfim, nesse recorte, acho que não dá para dizer ali que, de fato, o Riquet elaborou ou desenvolveu uma filosofia da pessoa. Por isso, a ideia de pôr numa tentativa que eu acho que isso cabe muito bem ao Riquet, de deixar possibilidades. Porque me parece que não tem esses fechamentos, esses encerramentos naquilo que o Riquet propõe. Mas ele deixa ali as portas abertas para que outros, assim como a professora Rita, o Vitor, a Antônia, e a Thalita e a galera aí, todo mundo, Daniela, Oseli e tudo mais, possam, de fato, aí desenvolver mesmo que seja aquilo que o Riquet deixou em aberto. E aí, sim, me parece que esse ponto da pessoa, esse questionamento sobre o que é a pessoa, sobre o que pode ser uma pessoa, no Riquet, completamente em aberto, para poder se pensar. Então, o título visa um pouco dessas coisas. Eu vou marcar aqui o tempo aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui e feito um louco. Pode passar um pouco aí, Oseli, para o nosso segundo slide, que eu trago aqui... Não, acho que passou demais. Aí, isso. Aí nós temos uma estrutura dos tópicos, assim, a proposta geral, o objetivo bem geral, propor uma filosofia da pessoa mediado pelo pensamento do Riquet. Mas eu acho que esse objetivo não foi alcançado. Então, assim, para nossa decepção, se o objetivo era dizer mesmo, ou estruturar, fundamentar, elaborar uma filosofia da pessoa, eu acho que eu não consegui, e o professor Vanderlei também concordaria comigo, não conseguimos dizer, está aqui uma filosofia, apresentamos agora o produto de uma filosofia da pessoa no Riquet. Não, mas acho que articulamos aqui alguns pontos, algumas fugas, algumas linhas de fugas que possibilitam a pensar, a partir do Riquet, o que pode ser, o que poderia ser uma pessoa no questionamento e nas problemáticas filosóficas. E aí tem uma coisa muito boa, tem uma coisa muito nova, tem uma coisa muito original nessa elaboração do Riquet. Se comparado, e aí é o grande salto do Riquet, chego a essa conclusão, que se comparado aos outros pensadores. Se comparado, por exemplo, a uma antropologia tradicional. E aí o professor Moratalla, ele escreve e apresenta muito bem o prefácio aí, nesse sentido de que a antropologia riqueriana nada tem que ver com essa antropologia tradicional ou com
Antropologia filosófica, claro. Estou aqui pensando na área das ciências sociais, não. Né? Uma filosofia antropológica. Então, veja, do personalismo à atitude pessoa, seria o nosso primeiro tópico, é o nosso primeiro tópico. Pessoa, abordagem semântica, e pessoa, abordagem pragmática. Esses dois pontos, semântica e pragmática, naquilo que o Riquet gosta muito, naquilo que ele descreve muito bem. Por outro lado, para quem é um leitor de obras filosóficas, e para quem está mais ali fincado os pés na filosofia, acha muito complicado isso aqui, acha muito difícil, que é o meu caso, mas a semântica e a pragmática aqui é o enxerto, aquilo que eu chamo, que o Riquet chama mesmo de enxerto, e é um ponto interessante a ser pensado. Essas duas abordagens, a semântica e a pragmática, que nada mais é do que a linguística. E por último, e aqui é muito parecido com o primeiro, mas aqui veja, do homem capaz à pessoa capaz. É o que o Riquet fez no primeiro ponto aqui, e a proposta que nós tentamos fazer aqui no último ponto, do homem capaz à pessoa capaz. Por quê? Porque o Riquet passa isso do personalismo, ele faz essa construção lá na História e Verdade, do personalismo do Monnier, a uma atitude pessoa. E aí o que nós propomos, no fim das contas, é sair do homem capaz a uma pessoa capaz. Então, acho que a estrutura geral aqui do nosso artigo foi essa. Essa seria basicamente o que nós propomos a fazer. Muito bem. Nesse próximo tópico aqui, já falando desse personalismo, a atitude pessoa, é uma transição do conceito de personalismo, do conceito de pessoa, enquadrado pelo Monnier, elaborado pelo Monnier, lá com aquilo que ele vai denominar, com aquilo que ele vai chamar de personalismo, para uma atitude pessoa que aí o Riquet vai se apropriar do pensamento do Weil, Eric Weil. Aqui tem um ponto bem significante, até chegar a toda essa construção da atitude pessoa que o Riquet propõe, que é uma crítica que ele faz ao personalismo do Monnier. Não uma crítica, mas, de fato, uma constatação, né? Um diagnóstico. Me parece bem interessante. E o Riquet conclui, ele chega a essa conclusão, na verdade, ele coloca o problema de perguntar por que o personalismo não conseguiu algumas vitórias no âmbito conceitual, teórico. Por que no século XX, o personalismo não ganhou os status de uma grande teoria filosófica, de um grande pensamento filosófico, a nível, e aí o Riquet coloca isso, do existencialismo do Sartre, propriamente dito? Da fenomenologia do Merleau-Ponty. Então, o Riquet vai fazendo essas indagações e essas observações, dizendo que o personalismo do Monnier não ganhou o combate e não ganhou a batalha, que o Riquet chama, no âmbito conceitual. Na verdade, o personalismo do Monnier, assim, para ser bem mais claro possível, não chega, isso pensando aqui numa analogia de jogo, não chega nem a empatar. E aí o Riquet coloca o marxismo do Gramsci, o marxismo do Althusser. Não há nem como comparar essas grandes teorias que foram bem repercutidas, que foram trabalhadas na academia e fora da academia, mas não é o caso.
do personalismo do Monnier. Tudo isso para pensar o seguinte, porque o título que o Riquet coloca lá no História e Verdade, História e Verdade não, Leituras 2, morre o personalismo, aí vírgula, volta a pessoa. O título que o Riquet propõe, a ideia que o Riquet propõe não, de fato o personalismo está morto. Precisa voltar a pessoa. Em outras palavras, assim, alguma coisa sobrevive, tem que sobreviver do personalismo do Monnier. Alguma coisa poderia ser vitoriosa no jogo conceitual, se pensarmos o marxismo, se pensarmos o existencialismo ou a fenomenologia do século XX, alguma coisa ali se sobrepõe, alguma coisa vive conceitualmente, teoricamente, para pôr em debate, que é a noção de pessoa. Então, o Riquet vai fazendo toda essa construção, toda essa elaboração, e parece interessante. Ele continua aí, tem dois outros pontos bem importantes que eu considero, que o ataque, porque veja, o Riquet vai dizer categoricamente que o personalismo está morto. Isso devido a essas teorias, mas o Riquet ainda recupera mais dois outros pensamentos filosóficos, como os pensadores nietzschianos do século XX. Isso também foi um outro combate que teve o personalismo e que os nietzschianos do século XX não quiseram um papo com o personalismo do Monnier. Um pouco mais além, e aí o Riquet coloca que no âmbito cultural, se nós pensarmos no estruturalismo, também foi outra paulada no personalismo de Monnier. Então veja que não teve abertura, não teve espaço teórico-conceitual, conceitual-teórico, para que esse pensamento ou essa filosofia pudesse ganhar asas. Enfim, um pouco desses apontamentos que o Riquet coloca para a gente sobre isso. Mas, assim, precisa viver ou precisa reviver, e aí a reconfiguração, é isso que o Riquet trabalha, isso é bem legal, a noção de pessoa. E aí é quando ele vai para a ideia de atitude pessoa. É quando ele vai trabalhar essa ideia de atitude pessoa. Porque, e aí ele vai colocar dois pontos bem significativos para isso. Que seria, primeiro de tudo, as problemáticas políticas, econômicas e sociais. E aí, pensando na ideia de vulnerabilidade da pessoa. Por que tem que reviver e ser repensada e ser posta em debate filosófico a ideia de pessoa? Por causa dos direitos humanos, por causa das questões civis, né? Por causa da vulnerabilidade da pessoa humana. Pensando aqui nas mulheres, nas crianças, nos estrangeiros, enfim, nessas questões. Por isso deve reviver esse debate da pessoa. Né? Seria aí um dos principais argumentos porque o Riquet pede a volta da pessoa. Né? Um segundo ponto seria por que deve voltar a pessoa e com o que tem a ver isso, nesse sentido conceitual. E o exemplo que o Riquet traz é a ideia de consciência, de sujeito ou de eu. Porque consciência, sujeito e eu, na perspectiva riqueriana, também já tem ali os seus defensores, falando da consciência o Freud, que o Riquet tanto gosta, falando desse sujeito reinventado pela escola de Frankfurt e pelos pós-estruturalistas. O eu, a gente volta nas filosofias
que o Riquet chama de filosofias do eu, pensando o Descartes, lá com Descartes e depois com Nietzsche, enfim, tudo isso. Mas o principal no Riquet vai ser essa recuperação a partir da ideia de atitude pensada com, sempre com, né? O Riquet nunca pensa só, é sempre com, e com Eric Weil. Então ele faz esse enxerto aí da ideia de atitude. A ideia de atitude pessoa, podemos assim dizer, que surge primeiramente a partir da crise. A noção e a ideia de crise por Riquet vai ser aqui fundamental. A função da atitude pessoa se dá pela identificação e aceitação dessa intrínseca crise na pessoa humana. Essa pessoa humana passa, de alguma maneira, por crises. Nesse caso, é viável considerar a ideia de uma atitude pessoa como parte fundamental para a composição das problematizações sobre a pessoa. Então, aí, a ideia se baseia e se fundamenta aí, nesse primeiro tópico. Pode passar, Zeli, um pouco, que aí a gente passa para essa... Então, aí, agora aqui já numa... Isso é um primeiro ponto, né? Esse diálogo que o Riquet tem e essa proposta que o Riquet relabora a partir de Eric Weil, mas aí agora tem um ponto que o Riquet vai considerar que é no âmbito da linguística. E aí, nesse âmbito da linguística, nós temos uma abordagem semântica. Nessa abordagem semântica, cabe a gente distinguir e cabe a gente apresentar aqui, bem rapidamente, os 3 pontos centrais, que o Riquet, no fim das contas, vai dizer que nessa abordagem semântica o que temos são operadores de identificação. A pessoa é tratada no âmbito semântico a partir de operadores de individualização. O Riquet já coloca aqui um ponto bem significativo, que ele prefere individualização que indivíduo. Por quê? Por que essa preferência do Riquet e por que essa substituição? Porque o indivíduo, para o Riquet, não é singular. O indivíduo não tem singularidade. Diferente da individualização, que é isso que o Riquet percebe, que nessa individualização se tem a singularidade. Esse indivíduo que não tem singularidade, o que teria? Teria apenas classificação. Seria apenas o indivíduo, ele é classificado de uma maneira ou de outra. Não é o caso, não tem essa abertura no âmbito da individualização. Mas então, então nessas 3 propostas que o Riquet apresenta, de um lado, essa individualização. Dizer que uma pessoa, ela, nesses operadores, ela é tratada como individualização. Um segundo ponto importante é a ideia de coisa. Essa pessoa sendo tratada como coisa. Nesse âmbito da semântica, a pessoa também pode ser entendida como particular básico como pretendida a partir do termo coisa. Sobre esse ponto, Riquet disse, ora, fala-se de pessoas ao falar de entidades que compõem o mundo. Fala-se delas como coisas de tipo particular. Portanto, uma pessoa se refere, na filosofia da pessoa, a partir da problemática geral de referência identificadora. Conclui Riquet. É uma coisa aquilo que se fala.
Isso nesse âmbito semântico, propondo sempre essa ideia de identificação. Então, a pessoa é simplesmente nada mais que uma coisa. E o terceiro e último ponto é a ideia de corpo. Né? Então, veja, na semântica, se de um lado nós temos a identificação, uma operação de identificação, uma operação de coisas, e, por último, aqui, a ideia de corpo. A possibilidade de as pessoas serem também corpos é mantida como reserva na definição geral dos particulares básicos, segundo a qual estes são corpos ou possuem corpos. Possuir um corpo é o que faz ou o que são as pessoas. Essa é uma dos excertos ou uma das citações do Riquet, quando ele coloca essa ideia de corpo. Essa prioridade dada aos corpos é da maior importância para a noção de pessoa. Porque aí cabe a pergunta, uma indagação que o Riquet já faz. Pessoas são corpos ou pessoas têm corpos? Só uma ideia para que a gente possa refletir um pouco. Né? Para que a gente possa refletir. O que seria, então? Seria possível uma pessoa sem corpo? Numa amplidão, num avanço dessa indagação e desse questionamento filosófico. Seria possível pensar daí acabo lembrando aqui do Deleuze, né? Seria um corpo sem órgãos? Enfim, só para poder pensar um pouco mais. Mas no âmbito semântico é isso. A individualização, a ideia de coisa e a ideia de corpo. Numa abordagem outra, mas ainda nesse âmbito da linguística, é a abordagem pragmática, que nós podemos ver aqui no próximo slide, que essa abordagem pragmática ela é interessante porque o Riquet já contrapõe aqui a uma ideia que seria pensar a pragmática aqui, é pensar a pragmática da linguagem. Não é o pragmático que nós encontramos na história da filosofia. Né? E aí o Riquet já rebate aqui um pouco dessa ideia quando ele traz uma breve citação dizendo que a pragmática não pretende proceder a uma descrição empírica dos fatos. Não é essa a proposta pragmática que o Riquet trabalha. Uma descrição empírica dos fatos, não é isso. Da comunicação. Mas uma pesquisa acerca das condições de possibilidade que regem o emprego efetivo da linguagem. Portanto, vejamos aqui essas condições que possibilitam se empregue a linguagem. Pensar um pouco de como é possível tratar agora a linguagem. Isso é dessa pragmática que o Riquet propõe. E já indo direto aqui, o Riquet vai discordar de uma ideia, vai discordar, mas vai ser um diálogo que ele vai fazer aqui com o Benveniste, que é a ideia que é a ideia exatamente da terceira pessoa. Na verdade, da não terceira pessoa, porque essa é a posição do Benveniste. O Riquet acusa o Benveniste de cair numa dicotomia, de ser um linguista que ficou ali na dicotomia do eu e do tu. Mas tem uma exclusão da terceira pessoa. Não teria a terceira pessoa para o Benveniste. Só o eu e o tu. O que seria o ele?
Então, o Riquet vê aí esse problema nessa pragmática, a qual precisa ser abordada e ser discutida. Pelo menos, e aí, acho que aqui a Thalita vai nos ajudar, porque o Benveniste não vai fazer essa exclusão, mas, por outro lado, ficamos esperando aqui do Riquet ficamos esperando aqui do Riquet o Riquet vai dizer, o Riquet vai apontar, então, o que seria essa terceira pessoa, essa não pessoa no Benveniste, mas não. Pelo menos eu não consegui captar aqui ainda. E aí, claro, cabe-se uma investigação um pouco mais profunda, mas é também um ponto a se pensar e um ponto a se discutir nessa ideia do que seria a pessoa. Se nós temos o eu e o tu, por que o ele fica de fora? Essa é a indagação e a provocação riqueriana. E uma provocação bem contundente. Para Riquet, os argumentos de Benveniste são voltados para a situação de interlocução. Fazendo esse recorte aqui e colocando as coisas no seu devido lugar. O Riquet não é desonesto. Né? Quando ele está falando da exclusão desse terceiro, é a nível de interlocução. Significando que o eu e o tu são insuficientes. No caso do Riquet, no caso do Riquet, o eu e o tu são insuficientes. Para o Benveniste, é plenamente suficiente nesse diálogo. Eu coloquei comunicação, interlocução e diálogo. O Riquet usa o termo interlocução. Portanto, para Benveniste, a terceira pessoa se qualifica como não pessoa. A posição de Riquet é de não apagar, nem rejeitar a terceira pessoa. Por outro lado, o filósofo não apresenta o que seria as características, né? Os fragmentos ou os aspectos de uma terceira pessoa. Que é o que a gente fica esperando ali. Mas aqui eu acho que é a abertura que o Riquet nos deixa. Que eu acho que é bem legal aí. Tá, é esse debate aqui com Benveniste que nós temos aqui com a pragmática. E já sem demora aqui, o terceiro ponto, o terceiro tópico, quarto, desculpa, do artigo, é tratar desse homem capaz, a pessoa capaz. Tá, aqui, como o Riquet fez lá quando ele está lá com o personalismo do Monnier, e sai do personalismo do Monnier e se abraça com a ideia de atitude do Eric Weil e propõe essa atitude de pessoa, a nossa ideia aqui é sair desse homem capaz que o Riquet tanto descreve lá no percurso do reconhecimento, né? Esse homem que é capaz de dizer, de agir, de narrar e de imputar, de imputar responsabilidade, que é isso que trata aqui no imputar, no âmbito ético, de não ser um homem capaz. De não ser um homem capaz. Porque esse homem capaz, pelo menos se pensarmos agora em nossos dias, não dá mais conta do que seria uma pessoa capaz. O termo, não é somente, veja, não é somente a substituição de termos de homem capaz para pessoa capaz, mas é a amplitude da complexidade do que é essa pessoa. E aí cabe voltar à leitura da Antônia, que me pareceu fundamental. No finalzinho da leitura que a Antônia nos fez, o professor Moratala diz o seguinte:
para que a gente continue com essa pesquisa e pensando essas questões da pessoa, mas pensar agora também no que seria o transhumanismo, no que seria a inteligência artificial. Como que seria essa pessoa a partir do transhumanismo? Como que seria ou como que é essa pessoa na inteligência artificial? E eu ainda diria mais, que aí é um pouco mais aquilo que a Roseli está trabalhando. E que, como eu já disse uma vez, eu fico pensando que o Riquet deixou aqui nesse âmbito, deixou muito aberto, deixou muito a desejar, que seria o âmbito da política. Então, assim, essa pessoa, para além do transhumanismo, da inteligência artificial, também no debate político. No debate político. E aqui eu fico... É claro, tudo isso, sem sombra de dúvida, sem deixar de lado. E aí é claro que entra os enxertos do Riquet, a comunicação, a linguística, que é o que ele gosta, o que ele trabalhou muito. Então, assim, pensar essa pessoa nessas esferas, nessas dimensões, me parece aí o ponto central de complexidade. De complexidade. Para encerrar, eu digo o seguinte: esta filosofia foca na noção de pessoa capaz ao invés de homem capaz, enfatizando a complexidade e a profundidade do termo pessoa. A filosofia da pessoa se distingue de uma antropologia filosófica, já acentuada aqui pelo professor Maratala, no seu texto, lido pelo Antônio, distingue de uma antropologia filosófica, ao concentrar-se na singularidade e na individualização, termos e conceitos muito caros ao pensamento do Riquet. Além disso, Riquet vê a pessoa como um ser múltiplo, sujeito à falibilidade e à vulnerabilidade, o que contrasta com a visão homogênea e coerente de uma filosofia pura, por exemplo. Assim, a filosofia da pessoa é proposta pela multidimensional e íntegra dos elementos filosóficos e não filosóficos. Então, encerro dizendo isso. Muito obrigado. E agora a leitora, a Thalita, com a palavra. Então, mas a minha intenção aqui é mesmo travar um diálogo a partir do que eu tenho lido do Riquet, do que eu tenho estudado, e porque também o tema da minha tese hoje versa sobre a terceira pessoa. Então, algumas questões que foram ficando ali no texto e que eu vou trazer para a gente dialogar, né? Talvez, enfim, trazer outros direcionamentos, outros olhares para a gente traçar esse debate em torno de uma filosofia da pessoa no Riquet. Então, primeiro, como eu falei, agradecer. E, segundo, deixar claro que é um texto muito rico, é um texto que, embora talvez, como a Luísa falou, a gente não tentou entregar uma sistematicidade, mas para quem está entrando, descobrindo essa temática no Riquet, é um texto bem norteador. Ele dá caminhos para a gente seguir e saber com quem que a gente vai dialogar. E esses caminhos foram muito bem apresentados por você agora, que sanou muitas de algumas questões que ficaram, e, ao mesmo tempo, trouxeram outras, renovaram outras aqui que eu já tinha levantado diante do texto. Então, o Riquet, primeiro que as variações em torno da pesquisa, de pesquisa em torno desse conceito de pessoa, é um campo muito rico, né? São variações muito distintas. A gente vai ver que pessoa, por exemplo, ela é um conceito que nasce no teatro, na Roma. Então, é no teatro romano que se nasce a ideia de pessoa como persona, como essa máscara, como esse personagem. E aí, ao longo da história da humanidade, a gente vai ter enquadramentos jurídicos, a gente vai ter enquadramentos teológicos, que é onde o Riquet dialoga muito claramente com o Mounier, lá no personalismo, e a gente vai ter na filosofia moderna trazer esse enquadramento do conceito de pessoa dentro desse enquadramento mais filosófico, que é também onde o Riquet traz a sua contribuição.
E aí, quando você vai para essa variedade de pesquisas em torno desse conceito e encontra um percurso filosófico muito variado. Um dia desses eu vi um texto que falava diverso, mas não disperso. E eu acho que é isso. Os epítetos com quem o Riquet vai dialogando, né, são muito variados. Então, a gente fala em antropologia, fenomenologia, hermenêutica, e a gente vai colocando como se fossem caixinhas muito separadas. E aí eu acho que o Riquet tem essa riqueza, essa profundidade, mas também é um desafio para a gente que está tentando compreendê-lo um pouco e trazer para as nossas pesquisas, de saber de onde a gente vai dialogar com ele, de que lugar é esse, são de todos esses lugares, de onde é que a gente vai partir. Então, não é uma tarefa fácil, de já também parabenizo mais uma vez o Aloysio e o professor Vanderlei por isso, por tornarem mais simples, digamos assim, ou pelo menos traçarem algum caminho que a gente possa percorrer. E aí eu quero começar a minha fala, eu vou tentar não me estender, eu não vou conseguir controlar o meu tempo, mas eu quero que vocês se sintam à vontade quando quiserem parar, intervir. Eu sei que a gente deixou as intervenções lá para o final, né, Antônio? Você que está conduzindo aí nossa tarde, mas se quiserem falar no momento que eu estiver aqui, fiquem à vontade, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Inclusive a Luísa e você também, se você quiser seu direito de resposta na hora, viu? Fique à vontade. Então, eu tentei sistematizar um pouco essa minha leitura, né, aqui, a partir de alguns pontos. O primeiro deles é sobre alguns limites que eu encontrei, questões em torno do texto, que não vão seguir necessariamente essa sequência que vai estar exposta pelos autores, né, como a Luísa apresentou brilhantemente, essa ordem do personalismo, atitude pessoa, da semântica, da pragmática, até a pessoa capaz. Mas eu quero começar aqui trabalhando um pouco desse limite do Riquet a partir das considerações finais. E por que isso? Eu percebi, no texto deixa muito claro, que é um trabalho muito centrado, especialmente nas últimas obras do Riquet, assim mesmo como outro, percurso do reconhecimento, tem ali também História e Verdade, né, que vai dialogar, mas talvez isso é fruto também da nossa leitura, né, da forma como a gente está reagindo diante da leitura do Riquet, porque são muitos caminhos, então não necessariamente a gente precisa ler numa ordem cronológica, mas talvez no meu lugar, lendo desse lugar, a partir de uma filosofia da vontade, eu senti falta, nesse sentido, de trazer um pouco daquilo que está exposto dentro da filosofia da vontade, especialmente do homem falível ali, para dar um pontapé sobre o que o Riquet compreende como pessoa. E eu falo, é óbvio que isso pode ser uma escolha metodológica de enquadramento do texto, a gente tem um limite de páginas também, para o texto não ficar muito longo, etc. Mas eu acho que como vocês se detêm muito fortemente nessa ideia de homem capaz, consequentemente nas ideias de capacidade, na ideia de ação, voltar à filosofia da vontade nos daria um solo para entender e desenhar melhor esse conceito de pessoa no Riquet, né? É uma crítica / sugestão para a gente dialogar mesmo. E aí, nas considerações finais, vocês surgem duas apostas que vocês escrevem. Uma que o enquadramento fenomenológico do homem capaz não seria suficiente para dar conta do problema da pessoa. E o outro, que o termo pessoa parece mais filosófico. E aí eu levanto a partir disso duas questões. A primeira delas, é possível a gente desmembrar esse pensamento sobre o homem no Riquet de uma perspectiva fenomenológica? Seria possível a gente trazer essa divisão, né? E aí eu penso não só no limite do próprio pensamento, no limite do método, de como o autor envereda a sua escrita filosófica. Seria possível a gente descolar isso, né? E aí, por isso também eu falei no início de voltar a essas obras da filosofia da vontade, porque ela poderia justamente sustentar esse debate com a fenomenologia. Porque vocês não desconsideram, por exemplo, os autores, né, não desconsideram que o tema da desproporção, da falibilidade, da vulnerabilidade, do mal, isso aparece exposto em alguns trechos do tema, do artigo. Mas esse ponto, na consideração final, deixou uma pulguinha atrás da orelha, né?
essa abordagem, desproporção, falibilidade, vulnerabilidade, o mal, não são temas marcados fortemente por uma fenomenologia, não são fenômenos, né, que a gente pode encarar assim, e que mais tarde no Riquet vão ser encarados também num viés fenomenológico hermenêutico, né? Então, aí, algumas questões para a gente ir pensando. Então, quando o Aloysio e o professor Vanderlei se propõem a pensar nessa trilha do Riquet, né, a pensar uma epistemologia da atitude pessoa, em que evocam, por exemplo, essa noção de crise, por exemplo, essa crise, quando eu leio, e aí eu posso, mais uma vez, dizer, estou falando de um lugar que eu posso estar muito influenciada por um certo tipo de leitura, uma certa condição de leitura. Mas essa crise, quando eu leio, essa crise não seria essa crise ontológica, justamente provocada por essa desproporção fundamental, que aí aparece lá na filosofia da vontade, e que talvez, trazendo para cá, esse desenho, né, esse arcabouço do que é pessoa, ficaria mais evidente, né, mais marcado. Então, a maior parte de nós aqui somos da casa, né, me sinto em casa, para falar que a gente já passa por já entende algumas etapas ou algumas produções, né, do Riquet, em especial sobre essa questão da própria desproporção. Então, a gente entende que esse homem, na filosofia riqueriana, ele é marcado por um dualismo existencial, do voluntário e involuntário, da capacidade e da passividade, do ser finito e infinito, né, aberto nesse sentido, que tem em diálogo ali uma poética da ação, mas é agente paciente também, né, que sofre, que age, mas sofre, padece também. Tem também um dualismo temporal que dialoga nesse sentido do homem que se insere no tempo por meio da narrativa, mas que esse tempo não coincide com o cronológico e nem é um tempo puramente da alma, agostiniano, é um terceiro tempo articulado numa dimensão narrativa, que é onde a própria vida humana vai adquirir seus significados. Tem o próprio dualismo linguístico, que o Aloysio apresentou, por exemplo, na ordem semântica e pragmática, que o Riquet também vai trazer, onde são articulados os próprios significados de pessoa, né? O que está articulado ali dentro no par da identidade e alteridade, que é uma dimensão muito cara a esse conceito de pessoa, do porquê, pelo menos da forma como eu encaro, né? Do porquê Riquet fala de pessoa, né? Desse conceito. Porque a dimensão intersubjetiva, ela é muito marcada, né? Em toda a obra do Riquet, mas em específico uma dimensão intersubjetiva que não é marcada por um polo só eu, tu, mas um polo eu, tu, ele, que entraria em uma terceira pessoa, e por isso essa briga do Riquet com o Benveniste, enfim, sobre esse não lugar da terceira pessoa. E aí, essa condição paradoxal dessa condição humana, né, que já é propriamente paradoxal, ela reside no fato de que o próprio homem, ele se apresenta na obra riqueriana como um limite. Ele é um mediador de si mesmo, se conhece, se contingencia, ele se reconhece por meio das suas obras, das suas ações, mas ele também impõe os seus limites, porque existe uma afirmação originária, porque existe uma diferença existencial, porque existem dissimetrias que são fundamentais aí para a gente levar em consideração. E aí, dentro desse sentido também, outro tema que surge diante do debate das desproporções, e que eu acho que mereceria também uma entrada, que embora vocês trabalhem, mas trabalhem num outro sentido, é o tema do corpo. Por que eu estou falando do corpo? Porque o corpo aparece no texto no sentido dos particulares de base, numa teoria do Strawson, né, de como nós produzimos referências identificantes. Então, primeiro, no nível lógico de linguagem, nós somos corpos, todos nós somos corpos. E a partir dos corpos criamos referências identificantes, cabelo preto, branca, morena, alta, baixa, né, o corpo existente. Mas o corpo, ele tem uma dimensão fenomenológica muito forte, que está marcado lá na filosofia da vontade e também no si mesmo como outro, e que é uma dimensão que eu acho importante da gente pensar. Porque o corpo, quando o Riquet traz, ele é um tema para se entender, para se compreender o corpo, a relação corpo-consciência, né? E aí, quando a gente vai falar de pessoa, a gente já tem
pressuposto, pelo menos eu acredito que é uma parte de nós, que a gente está tratando aqui de uma dimensão encarnada, né? A pessoa é essa dimensão do humano encarnado. Então, quando a gente fala do corpo no sentido do Strawson, é mais nesse sentido da referência identificante, mas quando a gente fala no corpo no sentido fenomenológico que o Riquet traz, é no sentido da gente perceber como o debate sobre o corpo e a consciência vai produzir outras desproporções e que vai ser importante para explicar a própria condição humana. Então, por que eu falo isso? Porque quando o Riquet trata sobre a questão do que é o homem, a pergunta o que é o homem, porque ele não deixa de ter isso no seu horizonte de pesquisa, eu pelo menos não acredito nisso, pelo pouco que eu tenho lido e estudado nesses anos, ele diz o seguinte, olha, o homem é esse ser dotado tanto de estruturas cognitivas, volitivas, né, do desejo, da vontade, que são próprias dessa consciência, mas ele também tem necessidades biológicas, tem necessidades físicas, tem necessidades naturais. É uma natureza que dialoga com essa, entre aspas, bem entre aspas mesmo, uma racionalidade. Então, é nessa experiência limite entre corpo e consciência que entra propriamente o jogo da humanidade do homem. E isso está lá muito presente na filosofia da vontade. E é o que nos faz diferenciar, por exemplo, das outras espécies da natureza. É justamente não um em detrimento do outro, mas um imbricado ao outro. O corpo e consciência juntos, formando e conformando o homem. Então, e aí, quando a gente está falando dessas necessidades cognitivas, de vontades, assim como a gente também está falando de necessidades biológicas físicas e naturais, quando a gente lê nessa linha da necessidade, a gente abre um parênteses para a gente falar de ação. Porque o que nos faz agir é ou a falta, ou aquilo que nos falta cumprir as nossas necessidades, ou aquilo que nós buscamos como motivação. Então, a ação ela é motivada por um sentido, ou pela falta, ou pela própria motivação do agir no mundo, de transformar o mundo. E aí eu estou falando de transformar não só no sentido superestrutural, político, etc., mas mudanças do nosso ordinário mesmo, do nosso cotidiano. Então, essa seria a nossa primeira, digamos assim, desproporção, né, se a gente pudesse pensar. Por outro lado, também pensar nesse desenho de corpo e consciência, nessa dualidade, faria a gente entrar naquilo que também a gente lê muito no Riquet sobre a questão do cogito ferido, né? E amplia para a gente compreender a noção de pessoa. Porque, como todos nós sabemos, para o Riquet, o cogito é ferido, né? Ele não é nem um estado de consciência pura e nem um cogito autocentrado, né? E aí entra também o motivo pelo qual ele não escolhe trabalhar com consciência como sinônimo de homem, porque consciência aqui é muito ligado, como o próprio Aloysio falou, a Freud, mas principalmente porque consciência, o Riquet encara a consciência como lacunar. Então, se a consciência é lacunar, e ela exige um outro que é o inconsciente, que é esse trabalho com o inconsciente. Então, se essa relação ela se constitui de forma lacunar, para o Riquet já não seria... A gente não teria como se confiar, procurar uma verdade do homem na consciência, né? Na consciência. Por outro lado, ele também não escolhe o sujeito, porque esse sujeito, ele está dentro de uma ideia de idealidade da razão, né? Por outro lado, ele também não escolhe o eu, porque o eu traz uma ideia de autocentrado, né? Justamente isso que ele está buscando, enfim, fugir. E aí ele escolhe pessoa, penso, e pelo pouco que eu tenho lido, ele escolhe pessoa no sentido de que, como eu até falei antes, o conceito de intersubjetividade no Riquet, ele se amplia. Então, ele não trata mais eu, tu, é eu, tu, ele. Eu, tu, o outro de si, o outro do outro, o outro mundo, né? São essas relações a quem ele pretende responder de alguma forma.
E aí, esse tema da desproporção, dessa assimetria fundamental, são temas que são marcados em Riquet por uma hermenêutica fenomenológica, né, que levam à preocupação de pensar como essas tensões, como esses dualismos, a própria pessoa se constitui, se determina, como ela se encontra, como é que ela encontra a sua integridade, a ponto de que ela diga, essa sou eu, né, este sou eu. Então, é justamente dentro de uma leitura hermenêutica fenomenológica, pelo menos eu encaro, que a pessoa se encontra, né, nesse sentido. Então, essa síntese, de uma certa forma, que está apresentada nessa figura da pessoa, é esclarecida, até como a Luísa falou, também está dentro do texto, por meio da ação. Então, é a ação que vai marcar esse conceito de pessoa. Essa pessoa, ela opera dentro de uma lógica de síntese do ideal, entre o ideal, o homem idealizado, e do vivido, disso que é contingenciado, disso que é atravessado pelas experiências, pela historicidade, por uma temporalidade, por uma espacialidade, né? Então, dessa forma, esses problemas que surgem na antropologia filosófica do Riquet não poderiam ser respondidos por uma fenomenologia. Como vocês, assim, a Luísa, encaram isso, né? Como é que o problema da imperfeição, dessa imperfeição humana, ele pode ser respondido apenas por uma, apenas por outra? Porque, a princípio, o que eu olho no Riquet é nessa atitude dialógica, né? Entre essas disciplinas. E aí, uma segunda questão que surge também em relação a o que foi dito lá nas considerações finais, é que vocês dizem, por que uma filosofia da pessoa e não uma antropologia filosófica? E aí eu fiquei me perguntando qual distinção, o que marca a passagem, necessariamente essa passagem de uma coisa para outra, de uma filosofia da pessoa para uma antropologia filosófica, ou de uma antropologia filosófica para uma filosofia da pessoa. Especialmente, o que garante essa autonomia? Por exemplo, ela seria uma autonomia? A filosofia da pessoa é autônoma de uma antropologia filosófica, levando em consideração especialmente que o professor Moratala expõe, até mesmo no prefácio do livro, e como ele mesmo diz, né, muitos artigos dele dão conta, falam disso, dessa antropologia filosófica como uma filosofia primeira, né? E aí eu também pergunto, baseado nisso, pessoa não seria também um conceito antropológico? Parece que vocês entendem que a pergunta sobre o homem estaria a nível de uma antropologia e da pessoa a nível de uma hermenêutica, né? De uma dialética, né? Que vocês colocam, de uma dialética hermenêutica que tem essa linguagem como esse local privilegiado. E aí eu pergunto, não seria pela pessoa que a gente encontra a verdade do homem, né? Se a gente for colocar assim. Embora lá mais na frente, ainda nesse mesmo tópico, vocês coloquem até uma situação do Riquet, em que ele diz que não se dá para passar de uma filosofia da pessoa sem construir uma filosofia da pessoa sem passar por uma antropologia filosófica. Mas eu fiquei me perguntando mesmo se é possível chegar nesse outro passo de uma negação da outra, né? O que acaba tornando um pouco essa afirmação um pouco mais assim obscura para a gente conseguir compreender. E aí, refletindo sobre o texto também, eu fiquei pensando que essa dúvida ela poderia ser trabalhada se a gente desenha o que é esse humano, né? O que é esse homem. Então, o homem é esse objeto da natureza, o homem é essa pessoa privilegiada pelos aspectos cognitivos e que permitem que ele saia das grandes questões implacáveis da natureza e consiga encontrar outras dimensões, por exemplo, da solicitude, da gratidão, do compassivo, para estabelecer relações, por exemplo. Ou o homem, no qual se articula essa natureza humana, que é essencial, que é universal, que é consciente, que é livre, nesse sentido mesmo do universal, e também é responsável,
ele se realiza na pessoa. E aí, eu acredito, como eu falei, baseado um pouco no que eu tenho lido, para a tese em especial, que o Riquet estaria um pouco nessa última linha aí, nessa última defesa. Porque o homem seria um quase abstrato, um universal abstrato, e a pessoa esse singular histórico, contingenciado, que sofre, né, que padece, é ele quem reclama, é ele quem reage, é ele quem se responsabiliza. E aí, eu também nessa linha, pensando, se a gente fosse fazer uma relação com o pensamento heideggeriano, deixando muito claro, tá, gente, as ressalvas, eu não estou confundindo Lé com Cré, mas deixando muito claras as ressalvas que existem entre esses pensamentos, mas a gente poderia dizer que a pessoa é essa presença viva, concreta, fática, articulada, a vida moral, que é um conceito também muito caro ao Riquet, e também a própria esfera ética, e contingente, temporal, atravessada pela historicidade. Então, poderíamos definir ela, a pessoa, como esse ente humano, né? O que para o Heidegger existe o Dasein, o ente, e o ser, o Dasein e o ente. Essa pessoa, no Riquet, seria o ente humano, o que é para o Heidegger. Enfim, são coisas para a gente tentar conversar. E aí, quando eu falei sobre essa síntese do idealizado e do vivido, né, que a pessoa representa essa síntese do idealizado e do vivido, mostra que para o Riquet, a pessoa ela se realiza como ação e como tarefa também, como projeto, né? Por isso, o Riquet sempre vai estar falando isso, né, que é sempre numa perspectiva de abertura, né? Sempre pensando o vivido como uma tarefa, né, nesse sentido. Então, para o Riquet, num certo ponto, me parece que a pessoa ela permanece sempre essa combinação de finitude, né, constrangido pela dimensão biológica e corporal, por isso a noção de corpo também vai ser muito cara, porque é ela que define, de um certo modo, a sua finitude, e, ao mesmo tempo, é de abertura infinita, porque esse trabalho é sempre um devir, né? A pessoa é sempre um devir. E aí, por isso que eu falei tenho falado tanto dessa questão do Riquet trabalhando lá na filosofia da vontade. E aí eu trouxe aqui uma citação que o Riquet, uma fala do Riquet no Finitude e Culpabilidade, em que ele diz o seguinte, que é muito interessante. Deve-se estabelecer desde o início que a pessoa é, antes de tudo, um projeto que represento, me oponho e proponho. E que este projeto da pessoa é a maneira da coisa, embora de forma absolutamente irredutível, uma síntese que opera. Esse projeto é o que chamo de humanidade. Não o coletivo de todos os homens, mas a qualidade humana do homem. Não a enumeração exaustiva dos indivíduos humanos, mas o significado abrangente do humano, capaz de orientar e regular uma enumeração dos humanos. A humanidade é a personalidade da pessoa, assim como a objetividade era a coisa da coisa. É o modo de ser a partir do qual deve ser regulada qualquer aparência empírica daquilo que chamamos de ser humano. É a constituição ontológica das entidades humanas na linguagem heideggeriana, e aqui ele faz uma referência direta a Heidegger. Essa constituição é o que projeto quando penso no homem, quando declaro o humano. Então, o homem, nesse sentido, faz sentido para o Riquet quando se pensa na pessoa. Então, é possível perguntar sobre o humano, interrogar sobre o homem, no sentido mais preciso, quando se interroga sobre a pessoa. Quando é essa pessoa mediada pelo desvio hermenêutico fenomenológico dos signos, dos símbolos, de toda a produção humana cultural, que se compreende, se narra e se interpreta a partir de tudo isso, né? Então, quando ele aponta para a pessoa como um projeto, ele demonstra que é na experiência e na própria reflexividade que a pessoa se realiza. Então, é uma tarefa em aberto, é um projeto, é um devir, mas que tem a sua possibilidade de realização. É esse eu,
bem entre aspas, no sentido do eu, não no sentido autocentrado, mas desse eu que se reconhece, que se identifica, que se aponta, né, que consegue se mostrar ao mundo, né? E aí esse eu é o que se pretende alcançar, é que prova e que está posto, e que prova e está posta à prova da alteridade do outro de si e do mundo, que é um conceito também muito caro ao Riquet, que é essa questão da alteridade, que é essa dimensão mesmo que vai aparecer muito mais forte. Então, nesse sentido, surge uma questão também nessa leitura que não fica tão clara. Qual é a relação entre uma filosofia da pessoa, por exemplo, e uma hermenêutica de si? Uma hermenêutica do si, desculpem. Claro que, a priori, quando a gente observa aqui, a gente lê, claro que existe uma relação, até mesmo porque os primeiros estudos de si mesmo como outro são versados a debater sobre o nível da pessoa numa dimensão linguística. Mas como é que essa virada, como é que esse encaixe acontece, né? A pessoa, ela é o próprio si, é o caráter reflexivo do eu do cogito, né? Então, como é que essa pessoa, como é que Riquet, de algum modo, dá esse salto da pessoa para o si, né? Como é que ele chega nessa hermenêutica do si? Que é um conceito que está muito mais forte para a gente. A maior parte das vezes a gente vê muito mais uma hermenêutica do si do que uma filosofia da pessoa quando se refere a Riquet. Mas eu penso que talvez aí a gente tenha alguma coisa de imbricado. Não são coisas distintas, separadas em caixinhas. Eu acho que isso está muito mais dialogado. Porque quando ele pensa essa pessoa como devir, ele pensa essa pessoa como reflexividade. E quando ele pensa no si, é o pronome da reflexividade, né? Então, tem uma relação muito forte. Que aí também, eu acho, Luiz, talvez pudesse ser um engate para que vocês puxassem um pouco mais essa aproximação que parece talvez óbvia, não sei se é a melhor palavra, ou fácil de ser identificada, mas talvez aí tenham, sabe, armadilhas, pegadinhas para a gente entender o que passa de uma coisa para outra, porque o Riquet também tem isso, né? Tem os escapes, tem a coisinha que escorrega por ali. Então, eu falo aqui, olha, eu acho que tem alguma coisa ali que a gente poderia pensar, mas será mesmo que tem ali, né, dessa pessoa para o si? Eu penso que a pessoa responde ao plano conceitual num nível tanto antropológico quanto linguístico, respondendo àquela pergunta quem, né? E na articulação de todos os níveis de pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa. Porque aí, quando ele fala dos pronomes, quando ele traz o eu, você, o eu, tu, o ele está trazendo justamente uma teoria integrada do si, né? E essa é uma dimensão que vai ser muito importante para a gente perceber, talvez, esse engate, porque vai culminar na própria relação dialética da identidade pessoal, da identidade narrativa, da mesmidade, da ipseidade. Se a gente for pensar, como é que essa pessoa se reconhece na sua integralidade? Né? Tem que haver uma relação muito direta com esse contexto da identidade. Então, dentro dessa teoria integrada do si, o que está implícito ali é essa pessoa. Aliás, implícito não, o que está colocado ali, talvez seja, esse si é a pessoa, né? Essa pessoa reflexiva sobre a sua própria vida. Uma outra questão também que, em relação à identidade, é que a identidade aqui vai ser importante justamente para corroborar com um ponto que o Aloysio apontou de forma muito brilhante sobre essa questão da individualidade. Indivíduo e individualização, todo esse debate. Então, é através da identidade, especialmente para o Riquet, da identidade narrativa, onde tem essa síntese integradora da identidade, né, digamos assim, que o eu vai contar a sua história, constrói a sua identidade, que também não é redutível ou fixa, mas também está sempre colocada à prova pelas próprias experiências. Então, ela é descoberta, ela é interpretada, ela é compreendida, o que ele chama de uma vida examinada, né, nessa relação. Então, nesse sentido, me parece que ao longo de toda a obra riqueriana, pelos desvios reflexivos existenciais, pelos desvios fenomenológicos hermenêuticos, a questão continua sendo o homem. E aí entra a minha questão também em relação a quando vocês propõem
uma tarefa, né, de ir do homem capaz à pessoa capaz, né? Esse A craseado lá, né, leva mesmo a uma ideia de um caminho que chega, mas a gente poderia ter duas vertentes. Primeiro que tem um momento do texto, não vou me recordar a página agora, que vocês chegam a questionar, porque inclusive citam que ele só fala em pessoa capaz uma vez, num único momento de uma obra, né? E aí vocês olham, mas eu quero ir para a pessoa capaz. E aí a pergunta que fica é, essa mudança de homem para pessoa capaz, porque tem a ver com aquela primeira pergunta de que pessoa teria uma fundamentação filosófica mais forte na concepção de vocês, ou porque, e aí eu pensei por um outro lado, a pessoa capaz, essa pessoa concreta da vida, né, fática, ela sairia desse nível do universal abstrato, desse idealizado, e viria para o vivido para experimentar aí outras questões que aparecem, por exemplo, numa via que também não foi explorada, que eu vou falar um pouco mais tarde, que é da terceira pessoa, que é essa via do institucional, que é essa via que determina, que constrói, né, e que vai emaranhando essas relações sociais que vão se colocando. Então, é uma pergunta também para que a gente entenda se essa mudança do homem capaz é no sentido, perdão, da pessoa capaz é nesse sentido, qual dos sentidos, né, que a gente consegue operar? No sentido de que a pessoa é quem reivindica, a pessoa quem está aqui historicamente atravessada e quem pode, né, reivindicar, por exemplo, atos, assumir consequências e provar e atestar suas capacidades, ou se é uma questão que se baseia nessa ideia que aparece lá nas considerações finais de que pessoa seria um conceito mais forte do que homem, né? E aí, nesse sentido, eu pergunto também, o conceito de pessoa talvez se constitua forte por sua fragilidade, né? Como quase toda a filosofia do Riquet se apresenta, né? Como, por exemplo, o reconhecimento, né, Antônia? Ele se torna um conceito forte porque ele expõe a sua fragilidade, né? Por ser finito, por ser... A pessoa é finita, a pessoa é limitada, a pessoa é exigente, então ela reivindica em momentos de crise, por exemplo. Ela é desproporcional no sentido fundamental mesmo, mas ela também é dialógica, então, com si, com o outro, com esse mundo exterior. Então, isso talvez constitua a força do conceito de pessoa. Mas não seria, assim, justamente por isso que ela estaria, de fato, fortemente vinculada a uma antropologia filosófica, né? Uma filosofia da pessoa, por exemplo, Henriquet, né? Que é quem a gente está tratando, uma filosofia da pessoa Henriquet, não seria uma dialética marcada por esse alargamento desse discurso antropológico, dessa antropologia filosófica, e não uma superação, um outro estágio, um outro nível, né? Então, por que eu pergunto isso? Porque eu percebo que a pergunta, o que é o homem e quem eu sou, que é quem está mais atrelado à noção de pessoa, elas estão imbricadas. A diferença é que o que é o homem se refere a um genérico universal, né? E quem eu sou, né? Quem sou eu, está muito mais vinculado a um nível singular, a um nível único da individualização, da ideia da individualização, né? E aí eu também me apoio nesse debate, nesse sentido, nas afirmações do Marco Busoni e do Attilio Danesi, em que eles vão falar, em algumas das suas obras, que a pessoa aparece na reflexão riqueriana, e aqui eu abro aspas, apenas, ou melhor, essencialmente, como uma categoria prática e não ontológica. Então, para esses autores, pessoa seria essa categoria do plano da vida fática mesmo, essa categoria prática. No entanto, e até o próprio professor Moratala, ainda lá no prefácio, como também em várias outras obras, o próprio Riquet fala muito disso. Uma atitude prática
ela não deve ser colocada à prova diante de uma atitude teórica. Elas sempre estão imbricadas, elas sempre estão dialogando. Então, nesse percurso rickeriano, a gente vai ter esses dois lados, essa atitude prática e essa atitude teórica, uma se fundamentando a outra, né? Uma dialogando com a outra. Então, de algum modo, quando a gente fala de categoria prática, por isso eu defendo junto com eles isso, e não a categoria ontológica, é nesse sentido, sem se desvincular propriamente de uma reflexão, né? Nesse sentido. E aí, eles vão dizer também que no percurso rickeriano, essas dimensões do transcendental, ontologia, a ética hermenêutica, da pessoa, onde a pessoa está centrada, ela vai coincidir na sua liberdade como liberdade de um ser finito, muito próximo mesmo daquilo que a gente estava discutindo em relação dessa aproximação que a gente fez anteriormente em relação ao Heidegger. Então, quando se fala de liberdade da pessoa, primeiro se considera esse homem finito, esse ser finito. Pessoa é marcada por a sua contingência, pela temporalidade, pela sua historicidade. Quando se trata da dimensão da semântica, da pragmática, quando ele vai trazer esse viés, onde a linguagem aparece de uma maneira mais forte, o que ele indica na minha leitura é que a pessoa não é definida por suas condições e funções biológicas, e aí lembra muito a pergunta até que você, Aloysio, fez agora diante da sua apresentação. Então, essa pessoa ela não pode ser definida nem pelo corpo, por esse particular de base, e por essas referências identificadoras, nem mesmo só por sua atuação social. A pessoa, como devir, como projeto, como tarefa, é sempre tensionada pelas práticas, pela cultura, pelos objetos de desvios, né, que exigem que sejam interpretados para que ela se torne o homem, esse homem, né, mas que ela também consiga se reconhecer como pessoa nesse plano da vida prática, digamos assim. E aí surge a outra questão que eu já tinha adiantado um pouco, quanto à terceira pessoa, né? Como é que a gente deveria articular aí a noção de instituição, de comunidade, por exemplo, essa terceira pessoa, ele, esse anônimo, que o Riquet cita em muitos momentos, mas não aprofunda. E essa pergunta, óbvio que para mim tem um interesse muito particular na minha pesquisa, para que a gente, dialogando aqui, talvez, com certeza vai sair coisas que eu vou poder me aprofundar mais, mas também se baseia especialmente porque fica um gap, digamos assim, nessa questão, que é o fato do Riquet trabalhar com Mounier, e o personalismo, né, a pessoa no Mounier, ela é considerada justamente como essa tarefa também, muito próximo do que o próprio Riquet trata, mas ela está dentro de é muito ligada a uma pedagogia do comunitário, para que essa pessoa desperte, né, dentro desse sentido. E aí, quando o Riquet rompe com o personalismo, como você já explicou muito bem, e trata tudo isso, me parece que o Riquet, embora projete um eu-tu ele continua ainda muito preso nessa dimensão eu-tu. O ele aparece ali quando ele vai discutir com o Benveniste, dizendo que os interlocutores, eles apenas mudam de posição como é a nossa vida, né, naturalmente. Então, ele é um lugar, mas ele não chega a dar um contorno para essa terceira pessoa, de fato, na filosofia dele, né? E é uma coisa que, talvez, na leitura, você tenha se deparado com isso de uma maneira mais profunda, que possa ajudar, né, a pensar essa parte, especialmente essa mudança de quando ele rompe com Mounier, ele rompe com algumas coisas, mas não com outras, mas rompe nesse sentido do ligado à vida comunitária. E uma outra questão também que liga muito à terceira pessoa é porque o próprio Riquet diz, né, como você falou, eu estava anotando aqui, tem no texto também, que quando ele volta, morre o personalismo, volta a pessoa. E volta a pessoa porque ela continua sendo o melhor conceito, digamos assim, para dar conta
dos combates jurídicos, políticos, os econômicos, os sociais, especialmente nessa conjuntura da cunhos humanitários mais profundos. Então, e aí, mais uma vez, ele está falando do lugar da terceira pessoa, porque eu penso isso, pelo menos, né? O que está sendo colocado, quando ele volta para esse ideal de pessoa, para esse conceito de pessoa, o que ele está colocando é que existe um projeto fundamentado numa pessoa reflexiva, para que esta pessoa haja diante do mundo, até para constituir aquilo que ele chama de pequena ética dele, né? Para culminar lá nas instituições justas. Então, pensar, reformular, reconstruir a própria sociedade, onde se pensa numa realização da pessoa como esse cada um, mas também numa visada social mais ampla, né? E aí ele deixa esse não lugar, ele cria o não lugar acaba criando um não lugar na filosofia dele para pensar isso, né? Alargando essa dimensão conceitual de pessoa e projetando para um horizonte onde se dá espaço para o dialógico, considerando não só a historicidade própria, mas essa relação com o meio social, acrescentado também da própria dimensão da linguagem, da hermenêutica da ação, é que é necessário que a gente pense nesse lugar da terceira pessoa também como, especialmente quando se fala de capacidade, de homem capaz. Ou, como vocês propõem, que mais tarde você vai me responder, pessoa capaz. Porque não tem como a gente pensar na capacidade sem pensar de que modo hoje a nossa vida ou as estruturas políticas e econômicas determinam quem são as pessoas capazes. Que capacidades cada pessoa pode ter, desenvolver e etc. Então, esse homem capaz, essa figura do abstrato, né? Que talvez aí seja uma boa sacada de vocês terem colocado a pessoa nesse sentido da vida prática mesmo, de perceber que essa pessoa capaz, ela pode ser constrangida por essas estruturas, por essas instituições, por esses lugares que determinam que essas pessoas não são pessoas, por exemplo. E aí os exemplos são inúmeros, né? Das minorias, enfim, de tudo que a gente vivencia. E pior do que o caso, né, do que se exemplifica com as minorias, é o caso de pessoas que nem sequer conseguem se articular em grupos sociais, que nem sequer são visibilizadas a partir desses grupos, esses coletivos de alguma comunidade, que tenham alguma lógica, alguma noção de pertencimento. Então, dentro dessa lógica de invisibilidade, de como esses sistemas econômicos, como esses sistemas políticos, como essas instituições que são anônimas, né, que tem todo esse aparato da impessoalidade, como é que elas interferem na própria construção do sentido de pessoa, por exemplo, nesse nosso contexto? Eu acho que seria um ponto interessante para a gente pensar. Vocês colocam que uma descrição de que a descrição de uma hermenêutica da pessoa capaz de dizer, né, nesse sentido mais linguístico, Henrique aparece distinguida em 3 traços: semântica, pragmática e no reconhecimento. Eu concordo com isso, mas eu colocaria isso em 4 traços que são um pouco mais amplos. Linguagem, que aí articula semântica e pragmática. Ação, a própria ação como uma caracterizadora dessa pessoa capaz, né? Ela tem que surgir aí. A história, no sentido dos efeitos da história, e também da vida ética, né? E aí eu vou dizer, coloquei a linguagem em primeiro lugar, porque para o Riquet, com base em toda a sua fenomenologia hermenêutica, a linguagem ela vai ser sempre esse lugar mais privilegiado, né? Para se pensar essa pessoa. E aí, essa questão da vida institucional, né, e etc., também fica uma dúvida quando ele dá uma entrevista, na verdade, que é intitulado Esboço para uma Defesa do Homem Capaz. Ele fala o seguinte: desse ponto de vista, adotei como primeira máxima da minha ação, toda outra vida, por suas capacidades, é tão importante quanto a minha. Além disso, o que caracteriza a humanidade do homem, o que o torna respeitável, não se encontra apenas no ponto de vista moral, mas também no ponto de vista político, que faz da cidade o meio de efetuação das capacidades humanas. Um pouco do que eu estava falando sobre como essas estruturas elas vão determinando.
Então, o que fica meio assim é porque como ele apresenta sempre essa preocupação, mas de fato ele não esboça, não desenha, né, de uma maneira tão clara. E como você percebeu isso, de como impacta a própria noção de pessoa, né? Porque essa terceira pessoa impessoal, anônima, que não é marcada cronologicamente, que funciona como se, não como um empírico, mas como um tropo, né? No sentido mesmo lá do que a gente lê um pouco da metáfora viva, né? Dos sentidos que são produzidos, aproximados e refigurados e transfigurados. Então, como é que a gente... E que modula, né? Toda essa instituição, ela vai modular, ela vai regular, vai normatizar todas as nossas relações. Então, como é que esse pessoal e esse impessoal, eles se relacionam nesse horizonte, né? Dessa hermenêutica fenomenológica de Riquet. Mas é um pouco disso, parabenizar mais uma vez pelo texto.